Boa noite. Bandidos explodiram mais um caixa eletrônico na região. Desta vez, o alvo foi um terminal dentro de um supermercado no Parque Vista Alegre, em Campinas. Os homens aguardavam as chamas diminuírem para retirar o dinheiro quando foram surpreendidos com a chegada da Polícia Militar. Houve troca de tiros. Os criminosos chegaram ao supermercado por volta das 4 horas da manhã. Nas imagens do circuito interno de segurança, é possível ver como os homens agiram. Os bandidos dão marcha ré no veículo e derrubam o portão que dá acesso ao local. 2 homens armados e encapuzados descem do carro e entram no estabelecimento. O caixa eletrônico fica no canto da tela. Não dá para ver, mas neste momento os criminosos instalam as bananas de dinamite no terminal. Minutos depois eles saem. De repente, uma nuvem de poeira cobre a câmera. Assim que o terminal pegou fogo, um incêndio começou no local. O teto ficou totalmente danificado. O dono do supermercado, que mora na parte de cima, ouviu o barulho e acionou a polícia, que não demorou a chegar. Quando os bandidos saíam do local, foram surpreendidos por viaturas da PM. Eles atiraram contra os policiais, que revidaram. Mesmo assim, os homens conseguiram fugir. A ação foi frustrada. O dinheiro não foi levado, porque as notas ficaram queimadas. Evadiram-se a pé, tendo em vista que o pneu da Blazer furou no momento. Pouco tempo depois, Anderson Fernandes, de 31 anos, um dos criminosos que participou do ataque, foi preso. Por volta das 4h40, o Copom recebeu uma ligação informando que uma pessoa havia sido vítima de furto de um Monza de cor azul, que se encontrava pela rua Ana Maria Marques, no Jardim Itatinga. Só que a maneira que ele solicitou a viatura foi uma maneira diferente, que a gente suspeitou. Nós deslocamos até a residência que ele se encontrava e começamos a indagar a respeito do furto. Aí ele começou a cair em contradição, nós conduzimos ele até o DP, onde ele foi reconhecido aí pelo Cabuli como autor aí dos disparos efetuados contra os policiais. Na manhã desta quarta-feira, funcionários do supermercado contabilizavam os prejuízos causados com o incêndio. O local precisou de muita limpeza por causa da forte explosão. Com medo, ninguém quis gravar entrevista. E bandidos armados com fuzil invadiram uma agência bancária de Nova Odessa nesta madrugada. Eles renderam o vigia, arrombaram o cofre e levaram o dinheiro. A ação dos marginais deixou a população assustada e os correntistas sem atendimento. Quem precisou dos serviços desta agência bancária hoje encontrou as portas fechadas. Estou em horário de almoço, né? A gente só tem 1 hora para resolver as coisas. Aí chega aqui o banco fechado, né? Por motivo de assalto e segurança zero, né? Aí fica difícil. Perde hora de serviço, vem aqui essa coisa fechada aí, ó. O local foi isolado com uma faixa e o recado fixado na porta. O banco assaltado fica a menos de 100 metros de uma base da Polícia Militar. Os PMs foram avisados no início da manhã que havia algo errado no prédio. Imediatamente nos deslocamos para a agência para averiguar qual a situação, né, que estava ocorrendo no local. Fizemos a varredura em todo o interior da agência, porém nenhum indivíduo mais foi encontrado no interior. Os bandidos invadiram a agência por volta das 3 horas da manhã. Eles renderam e amarraram o vigia e depois disso arrombaram o cofre do banco. Os 5 homens fugiram com uma quantia em dinheiro que não foi divulgada e um revólver calibre 38 que pertencia ao vigilante. O vigia contou à polícia que os 5 homens estavam fortemente armados, um deles com um fuzil. Para preservar a vida, ele fez tudo o que os bandidos mandaram. Entrou em pânico, né? Entrou em choque no momento e apenas falou que obedeceu à ordem dos indivíduos, né? Falando que era pai de família e tudo mais, né? Medo de como qualquer pessoa. A mesma agência já foi assaltada em fevereiro do ano passado. Ela não tem circuito interno de segurança, o que pode dificultar a identificação dos suspeitos. Segundo o vigia, né, todos os indivíduos estavam encapuzados, então fica difícil características dos mesmos. Porém, a Polícia Civil vai dar prosseguimento aí na investigação para ver se tenta levantar aí, né, a autoria aí do crime, né?
O aeroporto de Viracopos vem registrando aumento de apreensões de mercadorias contrabandeadas. Só no ano passado, os artigos ilegais recolhidos pela Receita Federal somaram 150 milhões de reais, um aumento de mais de 300% em relação a 2010. A quantidade de mercadorias apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Viracopos vem crescendo a cada ano. O valor dos produtos retidos também cresce de forma surpreendente. Em 2011, o valor dos artigos recolhidos somou 150 milhões de reais. Houve um aumento de 316% em relação ao ano anterior. De acordo com o auditor da Receita, Sérgio Tolentino, os valores são altos, porque o terminal aéreo Campineiro é o maior em movimento de cargas do país. Viracopos hoje tornou-se um dos maiores aeroportos de carga aérea internacional da América Latina. Então, esse aumento que vem sendo observado nos últimos anos também contribui para que o volume de cargas apreendidas tenha subido tanto, sobretudo nesses últimos 2 anos. Em novembro do ano passado, um avião avaliado em 35 milhões de reais foi apreendido por causa de documentação irregular. Algumas delas foram interposição fraudulenta, no caso em que é ocultado o real adquirente da mercadoria, e também a apresentação de documentação adulterada para internação no país. Entre os produtos mais apreendidos estão equipamentos eletrônicos, como celulares, computadores, aparelhos de som e relógios. Para melhorar a fiscalização, a Receita Federal vai investir em tecnologia. São tecnologias, sobretudo eletrônicas, para se detectar e prevenir a entrada no país de mercadorias não permitidas ou de mercadorias com alguma infração ao regulamento. Depois de quase 6 horas de julgamento, Roberto Rubens de Macedo foi condenado a 15 anos de prisão por espancar até a morte a travesti Camille Geirinha, 2 anos. Camille morreu na noite de 24 de julho de 2010. Ela voltava para casa quando foi surpreendida por Roberto Rubens de Macedo. Ele foi preso no dia do assassinato e negava ter cometido o crime. Em novembro do mesmo ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que o homem iria a júri popular. Camille trabalhava como secretária do programa DST-AIDS da Prefeitura de Campinas. E veja a seguir, vendas de ventiladores e congestionadores de ar em Campinas disparam. As lojas especializadas registram um aumento médio de 65% na procura.